Dia, quarta-feira, nós estamos aqui acordados a serviço da vida, conscientes a serviço da vida. Não tem nada a ver com estar ou não estar motivados ou motivadas, mas fazermos o que temos que fazer. Para isso a gente não precisa de motivação. A gente precisa de vitalidade e é essa a nossa busca. E o Café Sistêmico está sempre a serviço desse foco que é a vitalidade. Ter uma vida mais plena, uma vida mais leve, uma vida mais próspera. Para quem está chegando, eu sou Alessandra Tavares, sou psicóloga, psicoterapeuta quântica e consteladora. E eu estou aqui nesse canal há 6 anos a serviço da vida, com o que nós chamamos carinhosamente aqui de Café Sistêmico, que já reúne várias pessoas em todo o planeta, vários pontinhos de luz e busca ou buscadores de consciência de si mesmos. Estão a serviço da própria existência, da própria vida. E quando um ser humano decide caminhar pela vida de forma mais consciente, ele já está a serviço de um planeta inteiro. Porque aquilo que habita em você como consciência, nem depois que o planeta eclodir ou implodir, né? Porque tudo tem a sua finalização, nem assim, com a morte do corpo físico, isso vai embora. É um legado frequencial que nós deixamos por onde nós passamos. E isso é consciência. Quando nós trabalhamos com a consciência, como diz o mestre Sadhguru, não sei se vocês conhecem, ele diz assim: quando nós caminhamos conscientes pela vida, nós paramos de brigar com a escuridão. Porque a briga com a escuridão é infinita e é muito dolorida, é muito sofrida e faz com que a gente não perceba como a vida da gente pode ser vital, pode ser plena, pode ser sim e deve ser sim, com foco numa saúde que deve ser integral. Não só a saúde dos órgãos, das células, das moléculas, do sistema nervoso central, mas a saúde da mente, saúde mental, saúde emocional, saúde relacional e todo tipo de saúde e vida saudável que a gente possa ter, deva ser o nosso foco. Só que não é esse foco de tem que ter hábito, tem que ter disciplina e tem que fazer, que aí melhora uma coisa, adoece outra. Não tem a ver com isso. Tem a ver em fazer o que tem que ser feito, estando motivado ou não. Hábitos são coisas que, segundo Sadhguru, está nos levando a comportamentos compulsivos, a atitudes compulsivas e compulsórias. Ontem mesmo, conversando com uma pessoa que é da minha intimidade, né? Eu tenho essa autoridade hierárquica, sistêmica, né, sobre essa pessoa. Ele postou aqui no Instagram, achei interessante, ele correndo extenuado na chuva, né? Chovendo bastante e ele ali correndo, né? E aí ali, aquele sofrimento e tal, ele falou: tá chovendo? Tá chovendo. Tô cansado? Tô cansado. O corpo quer ir pra casa? O corpo quer ir pra casa. Mas eu estou aqui no foco de não sei quantos km. Aí eu só coloquei: olha só, isso aí não tem nada, extenuar o corpo, não tem nada a ver com saúde. Por isso, uma grande maioria, se não a maioria dos atletas, não são tão saudáveis. Atletas conscientes do próprio corpo, com uma autopercepção profunda, vivem uma vida plena. Tem que extenuar nos treinos, às vezes, mas conseguem ouvir o registrar da própria existência, do próprio corpo, quando tem que parar, quando tem que respirar, quando tem que beber mais ou menos água. E isso é um assunto que vem permeado o planeta nesse momento, de altas compulsões. Compulsão por uma saúde que não é saúde, né? Quando se extenua muito o corpo, você está degringolando as suas articulações e o seu corpo. Naturalmente, estou falando aqui de pessoas que extenuam sem ter o cuidado.
A alimentação tem que ser um hábito que qualquer pessoa falou para nós e não a percepção do que eu quero comer, ou do qual é a minha fome, se a minha fome é emocional, se a minha fome é física. Sabe por que eu trazer o café sistêmico de hoje? Porque desde as 8 da manhã eu estou estudando sobre o ranking global de alimentação, armas bélicas, álcool e indústria farmacêutica. Tudo isso está junto e misturado, né? A coisa tá degringolando. Se for como ela está indo daqui 60 anos, 90% da humanidade, do nosso globo, será dependente químico de alguma fórmula, seja ela medicamentosa, como a gente já está assistindo, né? Isso em alguns países já é bem assustador e o Brasil, infelizmente, não fica fora disso. E a compulsão por outros elementos químicos, não é assim? E a indústria continua esse trabalho dela. O problema é a indústria? Não. O problema é a arma bélica? Também não. Então, qual é o problema? Consciência individual. Coisas que não trazem verdadeira saúde, porque o medicamento, ele finge que está levando saúde até você. Mas ele não está levando saúde até você, né? Mas a responsabilidade é do medicamento, da indústria farmacêutica ou minha? De buscar a minha própria saúde, de respirar mais, de meditar mais, com todas as informações que nós já temos aqui. Então, eu empolguei nas minhas pesquisas, eu queria saber a crescente das pesquisas de 2015 para cá, né, que é uma métrica mais ou menos de 10 anos, eu acho interessante, e aí eu começo a estudar e perdi um pouco a lógica do tempo, porque eu também quero me arregimentar de dados oficiais e não só trazer bobagens e especulações, que é outra preocupação dentro da internet, inclusive no mundo da holística, né? No mundo das terapias, porque é tanta coisa que se fala em nome da neurociência, em nome da espiritualidade, em nome de um tanto de coisa, e quando você vai estudar, né, a célula, a molécula, o sistema nervoso central, né, sua amígdala cerebral, não é bem assim que funciona. E isso assusta um pouco, porque o meio holístico ou a medicina integrativa vem com esse olhar complementar de olhar o ser integral, mas não pode excluir o ser físico. Então, muitas coisas e afirmações, às vezes, de pessoas de alta relevância, principalmente no mundo digital, têm nos preocupado bastante, no sentido de que eu pertenço a esse time, né, de buscadores de um entendimento da saúde integral para a minha própria existência. E quando eu me coloco a serviço num canal como esse há 6 anos, eu preciso ter esse cuidado de estudar, de entender o que aqui na terceira dimensão se olha, como é que se mensura isso, comportamento humano, dores humanas, diagnósticos, saúde mental, saúde emocional, relacional, todas essas coisas, né? Patologias. E aqui do outro lado, o que nós consideramos nesse canal é só o nosso interessante ponto de vista, não estamos aqui para convencer ninguém de nada, né? Esse lado que não é visto, né, com os próprios olhos, ou na maioria das pessoas não é visto, mas que se você se aprofunda na sua autopercepção, você sente com muita clareza. O grande problema é que, principalmente no Ocidente, nós não temos o hábito de fazer meditação, yoga, essas coisas todas são meio bobagem ainda no mundo ocidental. Então, o mundo ocidental acaba sempre acordando, tendo algo já para fazer, né? A pessoa não toma nem banho, né? Ela toma banho e ela nem viu que ela tomou banho, ela já saiu, ela já pôs roupa, ela já pegou o trânsito, ela já vai. Mas tudo bem, porque à noite ela toma, né, um remédiozinho para dormir, né? Assim, ela põe um sublingual para a crise de ansiedade às 2 da manhã. Ela engole o choro no trabalho, porque lá não é lugar mesmo do seu lado emocional. E por aí a gente vai construindo tudo o que a gente está assistindo aqui. Mas o que eu mais gosto
de trabalhar dentro desse universo é ver como isso pode ser alterado. Quando uma pessoa tem consciência de si mesma, ela para de ceder a essas projeções, ou escutar qualquer pessoa na internet, ou ler qualquer coisa e já vir falando sem ir lá e ver se aquilo é real. Que não tem a menor vontade de ir num canal que ela não conhece, que ela não coaduna das ideias e seguir pelo simples prazer de ofender, como a gente vê em tantas instâncias, em todas as áreas da vida, né? Eu costumo seguir pessoas que pensam bem diferente de mim, ou que têm experiências muito diferentes de mim. E eu olho para aquilo com muito respeito, muito respeito. Algumas vezes me faz questionar se eu não estou olhando assim, porque não é o que eu quero para minha vida. Então eu falo, poxa, nisso ele tem razão, vou me aprofundar um pouco mais nisso, né? Ok? Deixa eu só ver se tá travando. Tá travando para você também? Ou só para mim? Vocês me dão um ok aí, tá? Acho que voltou aqui para mim, normal agora. É que parece que tava com delay, né? Parece que a internet tá com delay nesse período, não sei exatamente muito por quê. Muito bem, a minha ideia aqui hoje... Obrigada, Fer. Travou, mas voltou. Mas o meu áudio tá normal para vocês? O áudio é a imagem? A imagem para mim, a minha imagem, ela está em delay, ó. Quando eu mexo, eu estou em slow motion. Muito bom, muito bom, muito bom. Vamos lá. Então, se tá tudo bem, se não tiver, vocês me avisam aí. Então, hoje, a pegada que veio foi essa, né? Que a gente olhe para nós mesmos. Eu tenho maratonado o Sadhguru há 2 meses, né? Por quê? Porque ele pensa totalmente diferente da região que eu fui criada, né? Eu sou brasileira. Então, ele traz algumas lógicas do hinduísmo, né? Dos indianos. E como ele fala para um planeta inteiro e o tempo inteiro, e tem várias frentes de trabalhos sociais que eu admiro, eu acabo querendo muito. Ele me pacifica e ele tira de mim algumas obrigações que eu não percebia. Então, por exemplo, ele diz um negócio que me libertou muito. Eu contei isso para um outro grupo, nosso grupo de meditação de sábado, né? Ele fala, alguém perguntou para ele, Sadhguru, de onde vem toda a sua motivação, né? De mesmo nessa idade, ele caminha muito a pé, come muito pouco, né? E aí ele falou, eu não tenho motivação, eu sou super preguiçoso. Por mim, eu dormia, já podia até morrer, né? Porque eu tenho uma relação tranquila com isso. Então, por que o senhor continua? Ele falou, porque eu estou empregado. Eu tenho um emprego, eu tenho algo a fazer. Então, eu levanto, vou lá e faço. Não fico questionando se eu estou motivado ou não estou motivado. Eu só vou lá e faço o que tem que fazer. E aquilo gera plenitude em mim. E enquanto está gerando plenitude em mim, eu continuo fazendo. Né? E o dia que eu não estou lá muito bem, eu medito, me equilibro e vou bem. E vou lá fazer o que eu tenho que fazer. Eu assumi várias responsabilidades, entre elas alimentação, principalmente para crianças e tudo mais. Não é porque eu tenho prazer em ir lá e alimentar as crianças. É porque é o que eu tenho que fazer. Então eu vou lá e dou o meu melhor, tá? E é só isso. Tem algum propósito? Não. Essa história de propósito, existência, né? A gente vem falando muito isso aqui no canal. Que o propósito de vida é um só. Da humanidade, é estar a serviço da vida, mas a partir de onde? Da sua vitalidade. Então ele fala, não interessa a motivação, o que interessa é o vigor, é a vitalidade. Porque sem vitalidade a gente não consegue fazer nada. Ele fala, a única coisa que o ser humano realmente ainda não consegue ficar sem, a maioria, é comer. Mas fica preocupado em como fazer, e o mundo se moldou na economia. E não tem mais nada mais importante do que pensar em economia, como pagar, como fazer, como gerar renda, como isso, como aquilo. E ao fazer isso, essas pessoas ficam cada vez mais escassas. A quântica fala disso também, né? Desse foco aí que a gente tem. Então, por alguma razão, foi essa frequência que veio hoje, né?
essa consciência individual, ao invés de falar a indústria farmacêutica está quase superando em faturamento a indústria de alimentos, né, as armas bélicas e tal. Tá, mas a culpa é da indústria farmacêutica ou ela tem demanda? Ah, mas ela manobra a massa, ela manobra a matriz de controle. Quem se percebe não é manobrável, né? Quem se percebe diz sim e diz não. Por exemplo, pessoas muito boazinhas sofrem muito, né? Porque fazem muita bobagem em nome de ser bom, de ser amoroso, de ser dedicado, sei lá, à família ou ao trabalho. E não tem valor nenhum. A pessoa logo tem problemas sérios no campo da saúde, às vezes até dos relacionamentos e até do dinheiro, né? Como se fosse um mártir, né? O povo acorda 2 horas da manhã para fazer corrente não sei do que. Seu corpo quer acordar, você está com vontade de fazer, faça. Mas se não, alguém diz que às 2 da manhã que é bom para fazer uma reza, para fazer alguma coisa, e ai de quem discordar disso, né? Por quê? Porque tem que ter martírio, tem que ser sofrido, tem que... Quem é que pregou isso, gente? Aí sim, quem gosta de manejar. Mas quem é manejável? É isso que a gente tem que começar a compreender. Quem é manejável? Que ganho secundário eu tenho ao ficar brigando com a minha inconsciência, com a minha escuridão? Porque até que você se perceba, ou perceba suas próprias sensações, até fisiológicas, é o inconsciente que vai te guiando. E aí você precisa de gurus, aí você precisa sempre de alguém te falando para onde você tem que ir, quantas vezes na semana você tem que fazer exercício físico, o que você tem que comer para você ter o que você quer. Né? Então, tudo isso vai cansando a gente. Né? Eu não sei vocês, isso cansa, e cansa muito, né? Porque tem uma cobrança externa? Deve ter. Mas se a sua cobrança interna não entra em ressonância com aquilo, não vai te tirar nada, não vai tirar a sua paz, não vai tirar seu, né, até a sua, entre aspas, motivação, né, se você trabalha nessa lógica, e por aí vai. Mas esse campo é um campo muito minado, o campo da vitalidade não. Eu busco ter vitalidade, porque não tem coisa pior do que não ter vitalidade. Só que muitas pessoas também gostam de ficar na não vitalidade para ter desculpa de não fazer o que tem que ser feito. Vou dar um exemplo mais prático e técnico para vocês. E na sequência eu vou atender quem queira ser atendido por aqui. Tá bom? É só colocar eu quero para eu saber se você quer entrar ao vivo, porque fica ao vivo, as pessoas escutam, fica gravado, fica à disposição e é bom ter consciência disso, né? Então, se para vocês faz sentido, coloque eu quero aqui e eu vou atender vocês. Para quem tá chegando, o meu ritmo não é sempre o mesmo e quando eu estou um pouco mais, vou usar esse termo, embora eu não goste muito, porque ele tá muito mercantilizado aqui na internet, mas quando eu estou mais canalizada, ou seja, estou menos mental, eu naturalmente fico mais lenta, tá? Ah, isso é um fenômeno? Não, não é nenhum fenômeno. É que eu tenho uma alteração no meu sistema endócrino, lá no fígado e tal, que quando eu começo a doar muito ectoplasma, quando eu começo a entrar em contato com algumas energias de vibração um pouco superiores ou até inferiores, eu fico mais lentificada para falar, para pensar. Então, o público, meus alunos e tal, que já me acompanham, já estão acostumados com isso. Outras pessoas não, falam, nossa, café esse tempo passado ela tava no 12, tava faca da caveira, hoje ela tá leve, plena, gratiluz, gratilover. Espero que sim, né? Porque para estar gratiluz e gratilover não precisa estar falando manso, né? Pode estar falando do seu jeito mesmo, sendo você, tá bom? Então é nesse sentido. Hoje já, logo pela manhã, eu senti, desde sábado, para quem esteve na meditação, teve canalização com as mães estelares, né? Perceberam ali que tá tendo uma energia muito, muito forte e recorrente nos nossos campos, aí de sábado para cá, principalmente as pessoas que participaram lá, né? Tá bom? Então não é diferente comigo. Muito bem, só voltando aqui, o que eu queria falar para vocês, enquanto vocês colocam aí, eu quero, não sei o que eu ia falar, esqueci completamente, sobre vitalidade, né, que eu estava falando, desculpem, eu entrei em outra
linha de tempo e acabei me perdendo um pouco aqui. Isso também começa a acontecer com uma certa frequência quando você começa a meditar muito e a entrar em frequências como essa que eu comecei falando aqui, né? Mas eu acho que o recado inicial aqui é vitalidade. Vou usar, como eu estou estudando muito o Sadhguru, essa energia está vindo muito próxima. Ele fez uma questão, acho que uma moça fez uma pergunta, não lembro mais, em algum lugar, e aí ele falou assim, olha só como vocês são com vocês mesmos, né? Como a gente que não tem uma percepção profunda. Primeira coisa que a gente tem que externar, que tem que falar, que tem que se posicionar, porque a gente vem lá da base do Freud, né? E a psicanálise estimula um pouco disso, mas o que a gente tem percebido é que quanto menos eu exponho e mais eu ganho percepção profunda, mais eu me realizo, né? Então, não tô aqui fazendo apologia nem contra, nem a favor a nada. Mas toda tecnologia tem que evoluir. Então, a psicologia, a psicanálise, a medicina, a terapia holística, tudo tem que evoluir como as tecnologias. Então, hoje não faz menor sentido para mim essa coisa de ter que só se expor, e eu tenho que falar, e eu tenho que erguer minha bandeira, e eu tenho que me posicionar, porque assim eu vou me fortalecer e vou me sentir melhor. Se fosse assim, o mundo não estava aí, um monte de gente terapeutizada, e tudo manco, xoxo e capenga e sem autopercepção nenhuma. Né? Então, por isso, as ferramentas terapêuticas, às vezes um reiki, a pessoa deita, não fala nada, não expressa nada, recebe um reiki ali e sai bem. Ela não precisa explicar porque ela saiu bem. Tá bom, melhorei, fui lá com esse objetivo. Não tem que ficar entendendo, né, porque eu não. Quem tem que entender é o reikiano. Né? A pessoa, ela tem só que receber ali, se for de um canal que ela confie, né? Porque entendendo que o ser humano é só um canal, não é mais nada. Então, ele falou uma coisa interessante para ela. Falou, olha, na infância, vocês falam assim, a infância foi boa, eu fui feliz, mas olha, papai era muito bravo, ou meu pai foi embora. Então, assim, na infância não é tão fácil porque os adultos fazem o que quiserem com as crianças. Tá bom. Então, aí a gente cresce, vai pra pré-adolescência, ali no que nós chamamos de adolescência, e aí, nossa, é terrível, né? Ah, é terrível a adolescência, porque a adolescência é isso, a adolescência é aquilo. Aí a gente vai para a fase adulta, quando sai da adolescência, né? E aí na fase adulta, a gente pensa assim, é muito difícil, muitas responsabilidades, tô perdido, tô atrás sei lá de quê, então não tá legal, eu não tô bem também. Aí você começa a envelhecer e você fala, nossa, envelhecer é muito difícil. Aceitar as marcas de expressão, aceitar que você já não tem mais funcionalidade em algumas coisas. Aí a pergunta dele foi muito pertinente. Ele, quando vocês são felizes? Quando vocês são realmente plenos? E eu fiquei, é bem isso. Quando é que a gente é pleno? Quando é que a gente é a gente mesmo? Quando é que existe essa conexão profunda com esse ser que eu estou dizendo que é divino, ou que eu acredito que é imagem e semelhança de qualquer energia, ou que sou o próprio eu sou manifestado? Fica aí a pergunta, né, para todos nós. Porque isso é o tipo de pergunta que só vai dar valor ou vai se aprofundar quem já tem caixa para fazer. Porque a grande maioria vai ouvir isso aqui e falar, isso não é para mim. Deixa eu rolar ali um TikTok. Não é que eu sou contra não, tá? Também rolo TikTok, mas com coisas pertinentes, que alimentem os meus dias, a minha alma, né? E que não me tragam ainda mais entorpecimento. Porque hoje o estudo foi sobre entorpecimento, né? Falei certo aí? Porque ou ele é pelo sono, né? Dorme. Ou é por produtos químicos, né? Que sejam industriais, né? Farmacêuticos, aí para dormir, para acordar. Ou drogas mesmo, ilícitas e tudo mais, principalmente o álcool, que já tá lá em cima no ranking, né? Porque é uma droga muito estimulada para você ficar bem, para você se entorpecer. Não é assim? Ou comida, né? Ou sexo, enfim. Tudo que é usado para entorpecer vai te entorpecer e tá tudo certo, né? Agora, as pessoas que já entenderam o que é consciência profunda, elas vivem entorpecidas. Sem precisar de nada químico externo a elas, entende? Começa a ouvir o corpo, agora eu estou com sono.
Uai, mas são 3 horas da tarde. Isso não é hora de dormir. Não é hora de dormir para quem? Seu corpo está pedindo descanso. Se você não vai deixar ninguém na mão, né? Porque algumas pessoas não têm essa possibilidade. Então vai pelo menos num cantinho e faz uma meditação de 3 minutos. E vem para o centro, respeita seu corpo. Você não pode ali dar um cochilo, né? Não, mas aí falaram que eu tenho que beber tantos litros de água por dia. Ah, entendi. Aí você vive no banheiro, né? Ouve seu corpo quer água agora, ele tá com sede agora, ele tá com fome agora. É muito incrível isso, essa conexão. Mas falando aqui é bobagem, porque a gente tá tão na correria mental que, peraí, deixa eu ir lá e rodar outro negócio mais interessante, porque essa mulher tá falando aí, tá tão chato. É isso. Para menos de 2% da humanidade, isso aqui faz qualquer sentido e vão viver a vida com algum nível de plenitude, independente do mundo estar derretendo lá fora. Sem essa angústia de querer convencer ninguém. Essa aqui é uma live há 6 anos e participam exatamente entre 1 e 2% do meu público. Hawking já fala isso no material dele, menos de 2% de 8 bi quer ouvir isso. Por quê? Porque é chamar para a própria responsabilidade. E é tão bom entorpecer, não é? É tão bom. Ai, hoje eu vou fazer tal coisa que daí, ó, vou esquecer. Séries intermináveis, né? A gente vai se entorpecendo ali. De quê e por quê, sabe? Então vai, né? Vai ter sua experiência e tá tudo certo, tem ninguém aqui. Sabe, gente, uma coisa que eu venho trabalhado em mim, essa lógica do certo e errado. Não tem. O moralismo, ele nos afasta do autoconhecimento e nos aproxima do julgamento. Então, isso não é autopercepção, tá? Não tô aqui para julgar quem faz, quem deixa de fazer, quem se alimenta de certas energias, isso aí é de cada um mesmo, tá bom? Bom, como eu tô ficando muito lenta, eu já vou atender, porque aí eu... Deixa eu ver aqui quem pediu primeiro. A outra coisa lentificada, né? Aí quem já tá inscrito, né? Nós temos na semana que vem a imersão com a constelação, a formação, né? De constelação sistêmica multidimensional. É uma turma em março, que é agora, e a outra em setembro. E essa vai ser online. E aí, gente, a coisa pega. É sempre assim, uma semana antes, a gente fica mais lento, os alunos já falam, a gente passa o cartão e já tem um delay, né? Já começa ali a acessar algumas coisas. Sim, se for dentro de uma visão multidimensional, é isso que acontece mesmo, tá? Então, acaba que você tem que se hidratar um pouco mais, meditar um pouco mais e tal, para não extenuar seu corpo, seu sistema nervoso central mesmo, tá bom? Eu vou colocar aqui, a primeira que colocou aqui, eu acho que foi Fabiana. Não, tem Verinha Wolf, foi a primeira, não foi? Que colocou a mãozinha assim. Eu vou colocar você, se não for você, você não aceita, tá bom? E aí a próxima é a Fabiana. Verinha. Achei. Verinha Wolf, espero estar... Ela entra. Enquanto isso, em abril, presencial e online, a gente vai ter o Cedinho. Oi! Oi, tudo Tudo bem? bem? Bem-vinda, querida. Você tá falando de onde? Qual cidade? Cachoeirinha, Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, bem ali. Muito bom. E o que que eu posso contribuir hoje? Ai, a vida fica tão difícil, complicada, né? E A a minha gente. não. Ah, a minha. Ah, então Tá tá. sempre porque é mãe, né? Eu Os sou de filhos. 3 e agora sou avó. Eu sou bisavó. Ai, que delícia. Ai, delícia. Mas daí os filhos crescem, ficam velhos. Ah, E tem as preocupações, né? Que se perde. Daí a mãe.
Eu não. entra na. Mas obrigatoriamente, porque era caso de querer se terminar, né? Um filho de 48 anos. Eu não. Deus abençoe. Sabe Que o que eu assim estou seja. fazendo, Verinha? Devolvendo para você, com muito respeito, a sua história e o que é seu. Amém. Esse é um exercício. Por quê? Ele me fortalece e fortalece o outro. Uhum. Quando eu digo assim, a vida vai passando, a idade, as coisas vão acontecendo e vai ficando tudo muito difícil, muito pesado, aí os filhos ficam mais velhos e aí vem outras preocupações. É. Eu estou comandando isso. Porque existe uma regiãozinha aqui que a gente chama de regulação de subconsciente, tá? Tem toda uma parafernália aqui na nossa cabecinha. Tem uma glândula pineal, tem uma glândula pituitária, tem um sistema límbico, tem uma amígdala cerebral, e tudo isso conversa, né? Tudo Uhum. isso conversa conosco. Quando a gente dá um comando durante muito tempo, seja ele mental ou verbal, eu estou atribuindo isso ao que nós chamamos ao nosso mindset. O meu subconsciente começa a registrar isso como verdade. Verdade, tem que sofrer, tem que passar por isso, tem que adoecer, tem. Então, quando a gente estuda um pouquinho sobre energia, campo eletromagnético, pelo menos eu, o que me ajudou profundamente estudando essas coisas, foi prestar mais atenção nos meus comandos mentais e verbais. Para quê? Para mudar o meu mindset. E ao fazer isso, realmente a minha vida deu um capote muito importante, tá? Alguns eu falava que queria e não queria e acabou acontecendo e eu tive que segurar, mas foi É. bom, né? Depois eu percebi. Então, aqui, não para a Verinha, mas para todos nós, nunca mais se permita dar comandos que prejudiquem você. Nunca Hum. mais. Pensamento tá assim, mas você é bobo, hein? Fez isso de novo. Ai, meu Deus do céu, vai acontecer algum trem lá ali. Eu nem vou lá, porque você vai cancelar 3 vezes. É uma técnica de psicoterapia quântica, não é nada demais, tá? Uhum. Cancelado, cancelado, cancelado. Você vai perceber que você vai cancelar o dia inteirinho. Por quê? Porque nós fomos meio que treinados ao longo da vida a ter medo, a pensar no pior, não é? Quando um filho sai, por exemplo, aí ele sai e demora a voltar. Tipo, ele fala: Não, mãe, até 11 horas eu tô em casa. Da meia-noite nada, da uma nada. A mãe já pensa em quê? Ou foi assaltado, matado meu filho, atropelado meu filho. E ele tá bem lá, cantando e dançando. Mas ela não tem notícia, então a cabeça dela tá ali, né? Uhum. Porque esse é um treinamento, nós fomos treinados. Eu não estou dizendo aqui, gente, para a gente viver em Nárnia e achar que o mundo não tem dificuldades e nada disso. Eu só não quero entrar em ressonância com isso. Então, quando eu percebo esse meu movimento, eu medito. Eu respiro, eu baixo a minha guarda e eu dou comandos contrários. Eu tenho 3 homens. Vocês acham mesmo que em determinada idade eles vão fazer tudo o que eu orientei a fazer? Claro que não. Chega numa determinada idade que os nossos filhos vão escolher. Eu escuto a minha mãe ou eu vou ao contrário do que ela me falou? E não tem o que a gente possa fazer. Não está na nossa mão fazer. Agora, em relação a mim, tem. Em relação a respirar, oxigenar meu cérebro. Para quê? Para que o meu ritmo cardíaco não fique sobrecarregado e isso não bombeie equivocadamente a minha circulação sanguínea, para que a minha pressão arterial não sofra e por aí vai. Então, eu posso fazer por mim. Infelizmente, pelos filhos, a gente pode ir fazendo até onde a gente tem alguma autoridade física sobre eles e hierárquica. Por quê? Por isso que eu falei, fisicamente, você não segura um filho adulto. Se ele quiser, ele te segura com um braço. Então, não tem muito o que fazer. Quando é pequenininho, sim, ele vai pular em algum lugar perigoso, ele não tem cognitivo para entender. É nossa obrigação ir lá e pegar no colo e falar: não, aqui você machuca. Uhum. Mas depois de uma certa idade, não.
É. Então, aqui trata-se de tomar consciência de mim mesma. E eu não quero esses comandos. Foi por isso que eu fiz essa brincadeira com você, embora ela seja séria, eu não faço ela verbal. Eu fiz aqui porque a gente está aqui cara a cara. Mas quando uma pessoa, por exemplo, o meu mais novo tem 17 anos e mora sozinho no interior. E aí as pessoas chegam, seu menino é adolescente. Aí eu falo, nossa, nossa, adolescência é difícil demais. Eu não falo nada, porque não é todo mundo igual você que é educado e tal, e, né? Às vezes eu vou falar e a pessoa vai achar que eu tô chacotando dela, né? Porque é a realidade dela. Só que é dela, não precisa ser a minha, eu não preciso comprar a realidade dela. Então eu fico aqui, ó, respiro e dou meus comandos. Mesmo, interessante seu ponto de vista, interessante seu ponto de vista, interessante seu ponto de vista. Tô mental, eu não tô falando. Não tô aqui para ofender ninguém. E aí eu devolvo para a pessoa que é dela. Por quê? Porque ela tem o direito de ter essa crença. Uhum. Algumas pessoas falam para mim, nossa, filha, é tão difícil, né? Cachorro em apartamento dá tanto trabalho, eu fico pensando assim. Para mim, não. Eu não. Aí eu pergunto para a pessoa, mesmo, você tem quantos filhos? Nenhum. Ah, tá. Entendi. E cachorro? Ah, não tem, porque dá trabalho. Ah, entendi. Já nem tem, que é para não ter. Já comprou do outro. Entendi. Então, é o respeito à individualidade, mas aqui nós estamos para contribuir uma alma humana que contribui com outra alma humana e assim vai. Então, a minha sugestão, respire, se conecte mais com a natureza. A sua família, principalmente as mulheres, quando eu entro no seu campo, são mulheres, entre aspas, muito sofridas, que nunca tiveram nada de graça. Então, elas também não tinham como ensinar para as próximas gerações que a vida pode sim ser mais fácil, a vida pode sim ser mais leve, mais próspera, que a cura pode vir para além dos remédios, né? Então, às vezes a gente olha para trás, os nossos não tiveram condição de fazer terapia, nem existia essa possibilidade muitas vezes, né? Hoje não, hoje a gente pode olhar sem ser sempre pelo prisma daqueles de onde eu vim, sem desrespeitá-los em nada, porque eu vou estar honrando, olha, você não pode ter uma vida mais leve, eu vou ter por você também. Eu vou ficar melhor na vida todos os dias, como forma de honrar a sua luta para que eu estivesse na vida. Quando eu me fortaleço por um fenômeno que na quântica nós chamamos de emaranhamento quântico, os filhos tendem a naturalmente ganhar mais energia também, mais vitalidade. Por quê? Porque em função da conexão que nós pais temos com os filhos, independente, eles sempre vão estar emaranhados conosco. Então, as mães, quando me perguntam, muitas como você, em grande sofrimento e angústia real, elas me perguntam, e o que eu faço, Ale? Eu falo, cuide de você. Seja o mais feliz, leve, saudável e autorrealizada que você puder. Porque, frequencialmente, eu estou ali no campo do meu filho, dos meus filhos. Porque às vezes, falando, eles já não me escutam mais por serem adultos e entenderem que eles têm a própria lógica deles. Entende? Sabe a história da mãe que reza caladinha todos os dias? É a mesma lógica. Todos os dias eu vou lá e peço e faço uma vibração pelos meus filhos, que eles estejam bem, que eles vão por uma conduta de luz e saúde e tudo. É o máximo que eu posso fazer. Eu não tenho mais controle sobre filhos adultos. E isso, gente, para quem é mãe aí vai entender, isso é muito angustiante, porque daí a mãe fica cobrando dela. O que eu não fiz? O que eu podia ter feito? Podia ter falado isso? Podia ter feito isso? Podia, mas não fez. E não adianta ficar olhando no retrovisor, porque senão daqui a pouco a gente está doente. Entende? É provável, por exemplo, que você sinta muito peso na coluna, muita dor na coluna, na lombar. Às vezes os ombros, do nada, você está até relaxado, acabou de acordar e sente isso aqui mais levantadinho. Provavelmente sua pressão arterial já deve ter alguma oscilação importante, você sabendo ou não.
Então, são coisas que vêm do corpo emocional e sobrecarregam o corpo físico. Porque quando chega no psicossoma, é porque nós somos um psicossoma, né? Então, quando chega no corpo físico, é porque no corpo mental, ó, já está ali, no corpo emocional, já está ali, em média, 2 anos já gritando. Então, se você, antes de você me pedir ou perguntar ou tirar alguma dúvida, eu já te falo de cara, Verinha, muda seus comandos. Mesmo que a sua mente fique assim, mentirosa, todo mundo tá caindo e você falando que você tá linda, que você tá plena. Uhum. Tem Bem, 10 reais na conta e fala, eu sou próspera absurdamente. Eu fico encabulada. Quando eu olho lá os 10 reais, aí eu ponho mais um zerinho assim, ó, mentalmente. Não precisa acreditar em mim, gente, tá? Eu sei que tem um monte de gente que é contra isso que eu tô falando e tal. Tudo bem. Eu fiz comigo, a minha vida mudou, ela saltou e ela salta todos os dias, né? Eu recebi cura física, que nós chamamos de cura vibracional, de coisas impossíveis, né? Ninguém tem três. Eu tenho 2 filhos do coração, que na adolescência já vieram para mim e tal. E o meu filho, que é meu assim, gerado, né? Que é o mais novo. Gente, no mundo, você ter 3 meninos, só da gente ser mulher já é meio complicado, porque eles têm uma linguagem diferente da nossa. Então, tem os desafios, são diários, mas eu faço também escolhas diárias. Quando eu começo a ficar, minha cabeça, tô preocupada, tá bebendo demais, bicho, tá saindo demais. Não gostei daquele olho a hora que me ligou. Aí eu venho, respiro, falo, deixa ser louca. Respira, querida. E aí eu vou comigo ali. Eu tento usar bom humor comigo, porque mãe é tudo doida, é tudo neurótica mesmo, é a programação dela, fica tudo biruta. Aí eu respiro. Para que eu respiro, gente? Fisiologia. Porque quando a gente está nervosa, está preocupada, a gente tem pico de adrenalina. Quando a gente tem pico de adrenalina, nervoso central para cardia, não ter morredeira, não ter acidez no estômago. Então é um desafio? É um desafio. E entender o que está na minha mão e o que não está na minha mão. E eu já entendi que nós demos uma programação para os filhos. Uma programação que nós demos. E a gente faz isso enquanto a gente tem tutela sobre eles, que é até os 18 anos. Depois disso, o que programou, programou. O que não programou, gente, a vida vai programar. A vida vai programar. E o que nós podemos fazer? Sei lá, uma comida gostosa quando eles quiserem, um chá, um café, dar um colo. Se pedir, a gente dá uma orientação. Mãe não espera pedir, que nós somos meio enxeridas, assim, né? Aí você já dá uma cutucada. Mãe não é boba, não. A gente vai comendo pelas beiradas, assim, vai descobrindo as coisas e tal. Olha, recebi isso aqui, o que você acha disso aqui, né? E já dá logo no rim, assim, né, para fazer uma programação ali. Nós vamos tentando. Mas o mais importante, Verinha, que eu aprendi nesses anos todos aí de terapia, eu estudo bastante, tento pelo menos, é exatamente que eu preciso ser a minha melhor amiga e eu preciso me tratar como eu trataria a minha melhor amiga. Ao invés de me julgar, de judiar, eu converso comigo primeiro. Eu respiro, eu me acolho, eu ponho o pé no chão, eu faço coisas que eu gosto, eu bebo uma água, eu adoro água de coco, me revitaliza, eu tomo água de coco. São coisas pequenas que eu vou fazendo por mim, mas que são muito importantes. Nesse momento em que se um filho está adoecido, gente, isso aí é da programação da Terra, tá? Em outros planetas é diferente, mas aqui, infelizmente, ainda não é. O que um filho faz resvala na mãe ou no pai, tá? Então é assim, o filho não tá bem, é o nosso normal ficar preocupada. Não deveríamos, mas é da nossa programação, tá? Então, eu preciso estar muito fortalecida em mim mesma, cuidar muito de mim mesma e eu vir em primeiro lugar para que eu tenha, primeiro, adrenalina e hormônios do humor, clareza do que fazer, do que falar, do que buscar.
Quando eu tenho essa clareza, em tese, eu vou sempre falar em tese, porque nada disso ainda é comprovado, não é visto como pseudociência, embora na minha vida é comprovado e na vida de milhares de pessoas que eu já atendi, né? Que eu já atendi na casa de milhares e não de centenas. E para mim, contra resultado, tem argumento. Então, até onde eu entendo, nós temos a glândula pineal, que do ponto de vista metafísico, ela funciona como um radar. Sabe intuição de mãe? O menino não falou nada, a mãe acorda, 3 horas da manhã, fala, tem alguma coisa errada com fulano. Ela liga. Porque mãe é assim, ela não vai dormir, então ela vai ligar. Ela vai ligar e falar, o que aconteceu? Mãe, tá doida? Aconteceu. Aconteceu. Eu acordei aqui com um negócio, e aí aconteceu mesmo. Como que é o nome disso? Intuição. Tá? Então, quanto mais claro for a intuição, mais o que nós chamamos de Deus, centelha divina, Alá, o nome que a pessoa quiser dar para essa grande energia, que na física nós chamamos de grande onda ou de vácuo quântico, né? Que é uma energia superior à energia aqui. Então, mais essa energia, ela pode se comunicar comigo e falar assim, faz tal coisa. É como se fosse uma voz interna. Faça tal coisa, vá por tal caminho. Não o que o mundo está mandando eu fazer. O mundo está mandando eu desesperar, chorar e bater o joelho no chão. Então, e às vezes a grande onda está falando assim, respire e cuida de você. Fica forte para você não adoecer. E por aí vai. Isso tem a ver, gente, não é com autoestima. A gente não precisa de autoestima. Tá? Isso é muito deturpado. Estima para quê? Para competir com quem? Para ser melhor do que quem? Não, eu estou falando de outra coisa que nós chamamos, tanto na psicologia quanto na psicoterapia quântica, de autoamor. É aquele momento seu. Qual que é o meu momento? Toda hora é minha. Aí, de vez em quando, eu dedico ela para os outros. Porque a gente inverteu isso. A gente está sempre a serviço do meu trabalho, sempre a serviço das pessoas, sempre a serviço disso, daquilo. Não, primeiro eu estou a serviço de mim mesma. E quando eu entendi isso, eu ganhei muita força, muito discernimento e muitas soluções impossíveis chegaram sem que eu fizesse nada, além de ficar aqui vibrando por mim, para mim e depois para o resto. Me entende, Verinha? Entendi. Tá fazendo sentido aí ou a gente está num filme diferente? Sim, tudo certo. Tudo conforme que tu está falando, eu estou fazendo. Agora estou em silêncio, assistindo. E respirando. E respirando. Não respondo as dúvidas que ele tem, porque ele tem que aprender que tem 48 anos já para caminhar sozinho, né? Mas o negócio é financeiro, e daí ele sabe como é que é. É, a maioria. É isso que eu estou dizendo. O que dita as pessoas hoje é a economia. É uma inversão. É. Como se a valoração do ser fosse a economia. Né? E aí a gente fica correndo atrás. Você corre atrás de quem, gente? De quem está correndo você. Então eu não posso correr do dinheiro se eu preciso de dinheiro. Ah, tô correndo atrás de ganhar dinheiro. Então significa que o dinheiro é um comando. Eu tô falando, o dinheiro ele corre de mim, aí eu fico correndo atrás dele para ver se eu pego. Não, querido, o dinheiro é uma energia divina como outra qualquer. E a forma de fazer com que ele se aproxime de mim é eu entrando em ressonância com ele e trabalhando, fazendo a minha parte. Então eu vou respirar. Porque se adiantasse, gente, bater cabeça, desesperar, insônia, eu estimularia a fazer isso. Mas comigo não funciona. Comigo não funciona. Quanto mais louca eu fico, pior o negócio fica. Então eu comecei a prestar atenção nisso. Eu falei, peraí, se não resolve, eu vou procurar um caminho que me leve até a solução. Entende? Então, você precisa se conectar com você. Cuidar de você. Fazer uma comidinha que você gosta, sabe? Assim, tomar um café, não sei se você toma café, mas tomar um café num canto que você gosta, sabe? O seu canto, na casa da gente, sempre tem um canto que é da gente, assim, né? Sabe? Encontrar isso para gerar o quê? Hormônios do humor. Para a circulação sanguínea vir, para a respiração oxigenar o cérebro o máximo que eu puder. Nossa, Ale, isso parece tão zen e tal. Pois é, não tem nada de zen. Para nós que estamos tudo perturbado, é super difícil de fazer.
É muito mais fácil estar perturbado do que estar em paz no planeta. É muito mais fácil eu ficar correndo e celular e conversando com as pessoas e nervosa e sem dormir e brava com esses meninos que eles não fazem o que eu quero e nananã. É muito mais fácil do que eu olhar plena, o menino se ferrando, meu filho, e eu olhar e respirar e falar. Tudo bem. Eu programei. Tudo bem. O Sadhguru fala um negócio muito maluco. Esse ainda é mais desafiador para mim. Ele fala assim, uma moça lá, uma mãe perguntou qualquer coisa e ele falou assim: para de ensinar seus filhos. Porque eles não vão te escutar mesmo. Então, por que você está perdendo seu tempo? É verdade. Você programou ele? Colocou boas programações? Colocou. Ah, não coloquei. Então, deixa ele aprender com a vida, porque ele tem a mãe certa para ele nessa vida, o pai certo para ele nessa vida. E essa numa lógica sistêmica. Não quer dizer que é bom, que é ruim, que é certo, que é errado. Mas é o que tem, é de onde ele veio. Verdade. Então, você acredita nisso. E quando tiver uma deixa, que a pessoa fala, né? Porque mãe é assim, quando o menino se estrepou, aí a gente fala assim, eu te avisei. Eu não te falei que isso aí... Aí você vai respirar. Mesmo, meu filho. E aí? Porque quando você fala, e aí? Você joga para o outro a responsabilidade, mas também devolve a força dele. E aí? O que você está pensando? Né? Ai, bem que a senhora me falou. Tá, eu falei mesmo, né? Mas aí o leite já entornou. E aí o legal era você buscar caminho de solução e tal. Porque quando a pessoa está muito abilolada e ela não tem autoconhecimento, você falar para ela meditar, ela vai dar na sua cara. Então é melhor não falar nada, você respira, quer uma água? Aí você faz um chá de manjericão. Conhece manjericão? Conheço. Manjericão é ansiolítico natural. Então você faz um chazinho de manjericão. Eu fiz um chá de manjericão tão bom, bebe aí. Água de coco para os minerais e eletrólitos, porque agora a moda é pôr sal na água. Aí tem um sal caríssimo, carésio, põe na água lá, porque alguém falou que tá bom. Prefiro água de coco que vem direto da terra. Então, eu vou lá, aí você sabe, é o tal de comer pelas beiradas. Aí quando a pessoa respirar, que você achar que pode, aí você olha e fala, sabe o que eu estava pensando? E se tal coisa? Porque daí, se você está em paz, a intuição vem. E quem não está em paz, não vem. Então, muitas vezes, você vai ser, sim, independente de ser mãe ou não, você vai ser um canal de pacificação dentro daquela alma. Mas não é uma obrigação sua, nem sendo mãe, não é uma obrigação. Mas pode vir um download, pode vir uma intuição, você fala, você já pensou em falar com fulano? É a sua centelha divina falou, fala para ele falar com fulano. Uai, nem sei, não lembrava dele. Eu acho que ele tá mexendo, que estranho aí que você mexe. Que às vezes ele pode te orientar qualquer coisa. Aí, de repente, a pessoa vai lá e aí recebe um projeto, uma ideia, né? Alguma coisa assim. Nossa, mãe, ainda bem que você me falou daquele cara. E você vai falar, ele veio na minha cabeça do nada. Não é do nada. É que eu pacifiquei, baixei as barreiras do ego e fiz download. É o nome que nós damos, é um nome esquisito mesmo na terapia, que é para ficar chique. A gente faz uns downloads. Nada mais é do que assim, tipo uma diarreia que sai, entendeu? E aí você fala, meu Deus, limpou, agora parece que, ufa, parece que agora eu tô pensando. É isso, gente, a gente está complicando demais a nossa estadia na Terra. Não pensem em vocês que essa é a minha caminhada também. Quando eu vejo, eu mesmo começo a rir de mim. Eu falo, que bonitona, falou aquilo lá no Café Stem, que hoje está aqui desse jeito, né? Como é que eu, como mãe, aí já como mãe mesmo, eu consegui driblar essas coisas? Eu tento ir muito para o humor, Verinha. Por exemplo, quando eu vejo que eu apelei, ou que eu fiz, sabe assim? Aí eu faço graça comigo mesmo. Falei, vem cá, sua linda, vamos conversar. Deixa de ser ridículo. Isso aí que você tá falando pro menino é porque você quer. Deixa o menino. Aí eu volto. Aí vou tomar um banho. E aí eu sinto a água. Sabe essa coisa, gente, da gente voltar a se reconectar? Isso precisa, senão nós vamos ficar tudo piradão.
Gente, Verdade. todo mundo está tomando remédio controlado, que seja para pressão, que seja para ansiedade. Aí tem uns que tomam para dormir, toma para acordar, toma para ficar acordado de dia, toma para não sei. Meu Deus do céu, que tanta coisa que é essa? Aí agora a gente não tem vitamina D, vitamina A, vitamina E, vitamina B, vitamina... Eu nem sabia que tinha esse tanto de vitamina dentro de mim, né? Mas eu vou buscar. Eu vou buscar. E quando eu estou com esse radar ligado, que eu contei para vocês, que existe uma teoria, ela não é cientificada, mas existe uma teoria que a glândula pineal faz essa conexão, eu estudo bastante essa glândula. Nós, naturalmente, achamos soluções com muita facilidade. Só que é muito difícil para nós acreditarmos, porque nós somos treinados para entender que tudo tem que ser difícil. Tudo tem que ser difícil. Dinheiro é difícil de ganhar, relacionamento é difícil de manter, filho é difícil de orientar. A velhice tem que envelhecer doente, não tem como envelhecer sem ser doente, tomando um monte de remédio, né? Então, isso tudo é um treinamento, que na quântica nós chamamos de treinamento e manipulação da matriz de controle, mas que eu sempre vou insistir que ela está ali, fazendo o papel dela de dogmatizar todo mundo. Mas eu sou um indivíduo que quero ter a minha própria expressão, o que eu acredito, o que eu deixo de acreditar. E para isso eu vou precisar me perceber muito, porque senão eu vou ficar projetando, especialmente nos meus filhos, as minhas dores e os meus medos. Entende? Teve um negócio muito interessante, Verinha. Contei isso ontem, que virou um meme na minha família, né? Meu filho tinha não lembro mais, uns 10, 11 anos, e ele pediu para participar de um grupo de terapia. Aí que a mãe do amiguinho era terapeuta, sei lá. E aí, nesse dia, as mães iriam, os pais iriam. E aí nós fomos, tá, tudo bem. Chegou um determinado momento que ela fez lá uma pergunta, tipo assim, dentro da sua percepção da criança, como é o seu relacionamento com seu pai e com a sua mãe? De 0 a 100%. Só que os pais não podiam ficar e nem ver as respostas. Quer matar uma mãe, né? Mas tudo bem. Aí nós saímos. E eu sempre fui muito tranquila com essas coisas. A gente sempre brincou muito. Meu filho faz terapia desde os 8 anos de idade, né? Que é a idade ideal mesmo de começar. E aí ele entrou no carro e ele mesmo, eu não perguntei, ele mesmo foi contando. Mãe, aí eu falei, e aí? Quanto que a mamãe ganhou? Aí ele falou, mãe, eu te dei 80%. Falei, 80% para a mãe é muito bom mesmo. E para o meu pai eu dei 90%. Oi? Você deu? Nessa época eu já era divorciada, né? Aí, e ele sempre morou comigo. Aí eu falei, com seu pai, que eu pensei, os dois têm altos fight, né? Porque são homens, então eles têm altos fight lá, e eu não tenho com eles. Aí ele falou, eu dei 90, porque eu falei lá com a psicóloga que eu queria dar 100. Mas ela falou que não existe relacionamento 100%. Eu falei, 80 para mim, 100%. Como assim, né? Brincando com ele. Aí eu falei, entendi por que o papai ia receber 100 e eu receber 80. Aí ele falou, mãe, é tão lógico. Eu falei, Pra quem? Aí ele falou, mãe, eu convivo com você. Quando a gente não convive, é muito mais fácil de dar 100%. Uma criança de 10 anos de idade me dando uma lição dessa, né? Então, não é uma análise assim, é uma análise séria. E eu sempre, aí depois, várias coisas, eu sempre levo isso a sério, né? Eu falo amizade, vai ter uns fight, família, vai ter uns fight. Agora, amigo da igreja, do centro, não sei da onde, vai ser sempre legal, porque você vê 1 ou 2 vezes por semana num evento, é muito legal. Agora, quem convive está, como diz o padre Fábio de Mello, né? Está calçando a chinela havaiana junto, né? Ali a sua chinelinha nos bastidores, né? Então, velhinha, é uma coisa que eu trouxe para a minha vida. Não tem a ver assim com ser terapia, não ser terapia, nada disso. Eu tento deixar o máximo que eu posso, e é por mim, não é pelos outros. Eu me deixo ser uma pessoa mais leve, porque eu sempre fui uma pessoa, desde criança, muito responsável. Sempre muito responsável, sempre muito estudiosa.
E eu sempre tive isso de querer sacudir as pessoas e falar: acorda, vai É, estudar, vai trabalhar, vai ganhar dinheiro. Aí a pessoa falava assim para mim: Ale, essa é a sua verdade. Eu não gosto de estudar. Eu não gosto de estudar, eu não valorizo isso aí que você valoriza. Aí eu fui pegando essas coisas como lição, porque realmente o que é valor para mim não é para o outro. E às vezes, gente, o que é valor para mim não é valor nem para os meus filhos. E isso é muito real. Quando eu comecei a me libertar disso, porque não é de todo, quando eu gosto muito de uma pessoa, eu quase que pego a cabeça dela e racho na parede. Quando eu vejo, eu falo, meu Deus, como que essa pessoa está enxergando as coisas, né? é, Olha, é uma questão de frequência, ela dando comando, tá igual a Verinha, já entrou aqui, eu já comecei a dar. Não, isso não. Eu não, eu sou uma mãe ótima, plena, a vozinha tá aqui, não tá tão plena assim, né? Não, tá sim, tá excelente. Se não tá, vai ficar. Então, porque aí a gente ganha um estágio de vitalidade diferente para lidar com o que tiver que lidar com mais clareza, com menos verdade. adoecimento do corpo, da alma e da mente. Entende? Tá fazendo sentido aí? Sim, eu trabalhei, sabe? Pode ir falando aí, que eu vou pegar aqui um negócio para medir, para ver se você não tá mentindo para mim, nem eu para você. Tá Ah, bom. Eu diga. trabalhei, me aposentei há pouco, 32 anos, como funcionária de escola, a tia da limpeza. E sabe como é que é? Os alunos se abrem. E eu era a tia preferida. É tipo uma psicologia que a gente aprende vivendo com eles, né? E aí a gente Total. aprende como lidar, aqueles. A gente dá exemplo quando eles estão pensando em acabar com a vida, outros fugir de casa, outros. Várias coisas de adolescente que vem na mente deles. E eu era aquela tia procurada. E aí, então, eu, por eu ter me aposentado, agora fui viver a família. E daí os filhos já estão lá com 48, 49 anos. E aí, então, a gente tem uma experiência que a gente só fica olhando, a gente não dá, não fala. Eu não falo. Porque se eu falar, eu quero dar o colo e ensinar. Meu filho, tu não. Eu fui errada. Não te dei aquele não na hora que tu precisou. E aí, então, agora vem aqui, senta no colo da mamãe com 48 anos que eu vou te ensinar como tu tem que fazer. Daí só chora, porque tá com depressão. Mas então, né, o cargo é dele, a cruz é dele, eu oro por ele. Alcancei muito dinheiro para ele agora, mas então estou aqui esperando o que vai acontecer. E vai, né? Porque a gente crê. A gente tem uma fé de mãe. Velhinha, eu só posso te dizer uma coisa. Você é linda. Obrigada. O meu interior é maravilhoso. Eu O sinto. exterior também. Ah, obrigada. Você entrou meio xoxinha e agora suas bochechas brilham. Isso tem a ver com vitalidade. Depois eu vou te mandar a conta do dermatologista, mas tudo Aham. bem. Mas aqui é só para dizer, quando a gente, para mim, a primeira mostra de que tudo é frequência é exatamente, porque senão meu trabalho nem faria sentido nem para mim, eu não estaria nele. É quando eu converso com uma pessoa e ela vai, através daquilo que eu possa ser ponte, porque eu só posso ser ponte daquilo que eu olhei para mim, né? Eu só levo outra até onde eu fui. Por isso, os terapeutas e psicólogos precisam de um profundo processo de autoconhecimento, senão eles não têm muita relevância na vida de quem procura eles, né? É muito pontual, melhora ali, mas né, a pessoa não se percebe. Então, isso é muito importante. Uma das coisas e exercícios mais fortes que eu aprendi nessa jornada que eu contei para vocês, que eu estou nos últimos 2 meses, é o estado de presença, que no consultório eu chamo de neuropresença. O corpo está presente, minha mente está presente, minha alma está presente nessa conversa. Não me interessa se tem gente aqui, se está entrando e saindo gente, se meu cachorro está fazendo barulho ali, se um carro está buzinando na porta. É tão fantástico conseguir fazer isso,
né? Do meu interessante ponto de vista, para pessoas como eu que são consteladoras e tal, isso é até uma obrigação, esse treinamento, né? Porque senão a gente vai julgar outra pessoa. Então, e eu estando com essa neuropresença com você, o que me vem é muito respeito, sabe, por você, pela sua hierarquia, pelos seus ancestrais mesmo, pela sua ancestralidade. Me parece aí que teve frio, fome, um monte de coisa. A se respeitar, não é ter dó, nenhum precisa disso, mas é a se respeitar. Você, quando falou, e é engraçado você falar isso, porque na medida que eu ia conversando com você, vinham muitas crianças no seu campo. Quando isso acontece, normalmente, ou porque aquela pessoa gosta muito de criança, ou as crianças, mesmo que ela não goste muito, as crianças gostam dela, né? É muito interessante quando vem essa energia, essa frequência. Mas mais que isso, essa sua cura pessoal, a sua força, né? Ela vem dessas crianças, né? Ela vem não das crianças da escola, ela vem da sua criança respeitando as outras crianças, né? E quando você fala a tia da escola, eu fiquei pensando assim, toda escola teve uma tia. Se é a professora, se é a merendeira, se é o porteiro. É engraçado como essas pessoas são colocadas nesse ambiente por algum motivo para esvaziar um pouco as crianças, que muitas vezes nem são vistas, nem são olhadas, né? Porque o sistema educacional é tão mecânico e assim, com toda a desculpa do mundo, tão medíocre, né? Leva tantas crianças só para nós todos, só para o mental, 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 que as crianças ficam tão cheias que elas explodem, né? Ou na sala de aula, ou em casa, ou nas dermatites de contato e tudo mais. Então, o que eu posso te dizer é que a sua alma é muito grande e muito superior a tudo isso que está acontecendo. E tenho para mim que esse nem é o pior momento que você está tendo que se sustentar emocionalmente, energeticamente para lidar, né? Porque, além de tudo, tem muito abandono nesse sistema, onde as mulheres provavelmente tiveram que fazer o que tem que fazer, não tem com quem contar, eu vou lá e vou fazer, vou me virar nos 30, né? É assim. Outra coisa que gente que mexe com comida, normalmente, eu vou falar um termo, né? Tem dons especiais de cura, que nós temos aqui 2 chakras no centro da mão, né? Alguns fazem reiki, eu costumo dizer, outros fazem comida, outros passam o café. E a gente nem sabe, às vezes está numa dor de cabeça. Eu tenho uma amiga, não sei se ela está aqui, que eu não vi se ela entrou, que eu falo para ela, eu falo, quando eu estou muito estressada, eu fico sentindo o cheiro do café que ela faz. É muito interessante. E não raro, como ontem eu fiz isso, eu ligo e falo, tem café? Ela já está acostumada, naturalmente, né? Aí eu, tem café aí? Aí ela vem que eu passo. Não precisa de mais nada, não precisa nem conversar, não precisa nem de um biscoito, embora sempre tenha, né? Então, faça isso. Às vezes a gente está com uma dor de cabeça, a gente vai lá na cantina e fala, tia, me dá um pouquinho de café, tem na garrafa? Aí a tia, o que que foi? Eu tô com muita dor de cabeça aqui. Não é melhor água? Vou pegar uma aguinha para você. Aí depois, se você quiser, eu te dou o café. Aí vai lá, pega a água, não faz nada. Não imanta, não benze, não faz nada. Pegou o copo d'água, entregou o copo d'água para a pessoa. Aí a pessoa sai serelepe, quando ela percebe daí uns 15 minutos, ai, minha dor de cabeça sumiu. Bem assim. Olha que interessante. Eu Bem assim. falo que essas são as benzedeiras de plantão. No final, perto de me aposentar, eu estava com delimitação, eu era a tia do chazinho. Às vezes dava só uma água com açúcar e se sentia, eu quero aquele chazinho milagroso que a senhora deu aquele dia. Eu disse, ai, sabe o que que tem? Muito amor no meu chazinho. Eu era super nani, sabe? Eu dava amor e Eu carinho ao assistia mesmo todos os tempo. programas da Super Eu Nani. pegava eles no colo e dizia, por que tu tá chorando? Eu queria tanto te ajudar. E assim era. Eu tenho uma enciclopédia, assim, de histórias da vida. Eu De imagino. todas as áreas financeiras, dos ricos, dos pobres, dos coitadinhos, dos abandonados.
É excelente, é assim, muito Escreve seu amor. livro e põe lá a tia Verinha. Isso, vou fazer. Ó, boa Escreve ideia. seu livro, sim. Escreve seu Boa livro, ideia. porque isso fica. Não Sim. é só quem lê isso, a frequência fica na humanidade. Por quê? Você há de concordar comigo e as pessoas que estão aqui que o mundo está precisando de verinhas. É verdade. Só que as Eu verinhas, escuto isso. só que as verinhas precisam entender que elas também precisam de outras verinhas É, para serem reabastecidas. é. Então, essas verinhas podem pedir ajuda, podem pedir um chazinho milagroso para uma verinha que ela tenha muito gosto de conversar, ou um verinho, né? Uhum. Então, verinha, é sobre essa troca. Nós estamos aqui para uma troca, embora a gente esteja acreditando nesse momento que seja algo muito diferente disso, como ter coisas. Não estou dizendo porque existe uma cultura, né, de que assim, é espiritualizado, quem não gosta de conforto, quem não gosta de dinheiro, isso tudo é bobagem. É, Uma coisa é entender que a matéria ela é um bem divino como qualquer outra energia divina da vida, né? Então não é disso que se trata, mas o verdadeiro valor realmente não está no tecido do sofá que eu sento, porque a depender do lugar o tecido é muito nobre, mas a minha alma não está ali. E às vezes eu vou numa escola simples, que tem um banco de madeira duro, mas tem uma tia Verinha que me pergunta assim: o que é que foi que você está moadinho hoje? Né? A gente usa esse termo aqui em Goiás. E ali, peraí, que eu vou lá pegar um chazinho para você, né? E tudo acontece. Então, é muito interessante que tudo isso se unisse e o banquinho virasse algo mais confortável e a tia Verinha continuasse lá, né? E é. tudo mais. É tudo muito junto e misturado. Uma coisa não exclui a outra. Mas, assim, o meu coração, ele pede para te dizer e dizer para quem mais for verinhas por aqui, né? Que você cuide mais de você mesmo. Que você faça mais chás ou comidinhas curativas para a verinha. Uhum. Convide para estar com você ou esteja por maior parte do tempo onde sua alma quer estar. Onde você não quer estar, mas tem às vezes obrigação de ir, não se demore lá, porque não faz Uhum. mais parte da sua frequência. Quando não quiser cuidar, diga: não, hoje eu não quero cuidar, não, hoje eu não quero cozinhar, não, hoje eu não quero atender pessoas na minha casa, não, não e não, não quero, não quero, hoje não. E quando quiser, diga sim. Né? Descansa a sua alma na alma de outras velhinhas, né? Vai, conversa, não sei, amigos, alguém e diga: eu só quero um café, tem aí? Não, não tem. Tá bom, vou procurar outra pessoa que faça. E tudo bem, né? É, Isso nos liberta sobremaneira. É tão gostoso, de verdade. É tão gostoso viver assim que vicia. é. E olha que aqui está uma alma muito, muito, que foi muito difícil, não dou esse comando mais, de ser pacificada. Eu não sou uma pessoa eu não me considero uma pessoa zen, gratiluz na maior parte do tempo, mas eu estou trabalhando fortemente para ser pacificada internamente, mentalmente, na maior parte do meu tempo. E esse trabalho, como café sistêmico, a conversa com a Verinha na minha cozinha, ou na cozinha dela, ou aqui no online, para mim tanto faz, é tudo igual, me pacifica, pacifica a minha alma, saber que pessoas de alto calão como você, pessoas de elevada energia, moral, história, param para me escutar. Muito interessante. Isso me faz seguir em frente, comigo, com os meus filhos, sabe? Isso me faz aceitar mais abraços, porque eu sempre fui uma pessoa lá no passado que de não muito toque, não muita coisa, de não falar, de não pedir ajuda, né? Então, todos os dias, hoje, eu vou te contar que só mulheres, se eu for fazer uma conta baixa,
São mais de 5.000 verinhas na minha vida. É isso aí. De forma direta, todos os dias, mais de 40. E eu nunca imaginei, porque eu nunca fui pacificada como a verinha da escola, não. Eu sempre fui muito brava, as pessoas sempre tiveram muito medo de mim, incluindo meus meninos. E eu sempre fui a super sincera, que fala mesmo e não tá nem aí se a pessoa acha bom ou ruim. Essa é uma parte da minha essência, ela ainda existe. Quando precisa, eu uso isso com vigor e vitalidade, mas direcionando para que a pessoa se perceba. E não porque eu quero que essa pessoa faça qualquer coisa. A pessoa vai fazer o que ela quiser da vida dela, independente do que eu falei, do que eu deixei de falar, e eu fico muito bem com isso. E quando eu dou meu chilique, essa semana eu dei um chilique super bonitinho, achei bem legal. Ele durou pouco, durou uns 5 minutos. E depois eu mesma fiquei rindo de mim. Falei, que bonita. O que importa é botar pra fora, né? Não precisa. Não, isso é bobagem, não precisa botar para fora. O que importa é eu ter uma percepção profunda de mim mesma. Porque aí esses arroubos não fazem sentido. Quando ele vem, você olha para ele e fala, não vou mexer com isso. Então, assim, esse externar é uma crença da própria psicologia, da própria psicanálise que vem ensinando o mundo que tem que se expressar, tem que se expressar, tem que se expressar. Eu estou aprendendo que isso é bobagem. Eu tenho que me expressar, não. Eu tenho que me perceber profundamente, ganhando consciência e me conectando o máximo que eu puder com aquilo que não está na moda, que é esse tipo de conversa, gastar meu tempo com isso, ficar olhando aqui para a cara da Verinha inteira, sem saber se tem mais gente, se não tem mais gente. Sozinha e meus cachorrinhos. Sim. Se eu tenho horário mais tarde ou não, eu simplesmente estou aqui. No meu horário, eu estarei lá com aquela pessoa, né? Sim. Hoje foi interessante porque eu tenho uma questão de disciplina com tempo e tudo mais, e eu me perdi nos estudos e eu me perdi aqui, e eu estava comprando, o que eu estava comprando? Uma máquina de lavar para meu filho, lá para a casa que ele foi. E aí meu pai foi lá para mim, que é um querido, e aí ele liga bem na hora, e o café sistêmico começa às 10 e tal. E eu vim, voltei, respeitei, eu preciso resolver isso aqui, porque ele está me fazendo um favor, naturalmente. Eu preciso resolver isso aqui com gentileza, né? Porque senão você fala, estou ocupada, faz aí, né? Então, com gentileza, com educação. Ninguém vai morrer se eu entrar meia hora depois. Tá bom. Eu quero mais disso, universo. Eu não sou assim ainda, mas eu estou me estruturando para dar o meu melhor para mim mesma. Porque eu sei que quando eu alcançar isso, eu vou inspirar que outras pessoas também se alcancem. Sim. Não é para ser como eu, nem para ouvir as coisas que eu falo, mas é para ter mais momentos que nos pacifiquem durante as 24 horas de cada dia. Esse é o grande tesouro na Terra. Sim. Quando nós estamos felizes, meu filho falou assim, uma determinada pessoa falou, você tem que prestar concurso, porque não sei o quê. E aí ele falou, eu não quero prestar concurso, eu já faço o que eu quero fazer. Ele passou com 16 anos. Ele falou, mas é isso aí, não tem concurso. E a pessoa, né? Aí colocou uma outra, me contando, aí ele colocou uma outra pessoa no esquema, que era uma moça concursada, porque quem estava falando não é. E uma tia dele lá. E aí ele falou, tia, a senhora pode me ouvir? Porque ele não quis me ouvir. Posso te ouvir. Eu sei que é importante isso aí para você, de concurso. Mas é importante para mim ser feliz. E eu não seria feliz num concurso. Porque eu não vou conseguir ficar preso num lugar, cumprindo horário. Eu já me conheço. Eu achei bonitinho. Eu faço terapia desde os 8 anos. Eu já me conheço um pouco. E assim, eu sei que é importante para algumas pessoas ter esse trabalho e eu respeito. Mas eu também quero ser feliz com aquilo que eu vá fazer. E não prestar um concurso porque ele é o mais concorrido e ele dá mais dinheiro. Eu acho isso maravilhoso para quem quer, mas eu não quero. E tudo bem se eu pagar o meu preço de ter escolhido não querer isso para minha vida. Porque eu que vou arcar com as consequências. E eu já estou dizendo que eu vou arcar.
Achei assim, com 17 anos, eu achei uma fala bem adulta, achei bonita ele me contando. Uhum. Só aí a cabeça de mãe já pensava, só não pode ser muito iludido, né? Aí eu cancelava, cancelava, cancelava. Aí eu falei, filho, e como é isso, né? Aí ele falou, mãe, você vive contando para os seus seguidores que você ficou mais de 20 anos em empresa, gestora de multinacional. E mãe, eu sou seu filho. Eu te vi quando você estava lá e como você é hoje. Eles Então, prestam assim, atenção em tudo que está sim, ao ele redor. está dizendo assim, lá você era famosa, bem-sucedida, chicosa, né? Mas infeliz, É, irritada. Hoje você é outra pessoa, independente de estar famosa, chicosa ou não, né? Você encontrou seu caminho. E aí eu pensei na hora, falei, é isso. O grande segredo é a gente se tornar uma pessoa tão o que eu quero ser da minha própria existência, que o meu filho olhe e fale, legal ser assim. Legal me inspirar a encontrar a mim mesmo, a encontrar o meu caminho. E sim, a felicidade é para mim também, e é para todo mundo. E sim, a leveza pode ser para mim. E sim, eu posso juntar as coisas, ser feliz trabalhando e não indo à luta todos os dias e ganhar por isso de forma honesta e ética. Então, essa é uma caminhada, eu sei que é uma caminhada na contramão do que está acontecendo no planeta, e muitas vezes, se a pessoa está em algo muito diferente disso que eu estou falando aqui, ela mal vai conseguir me ouvir. Ou nesse momento o pensamento tá fácil para ela dizer, não era para mim também quando eu estava lá na Multi, super insatisfeita e me sentindo super culpada, porque tinha um monte de gente desempregada e eu tinha um emprego tão bom e ganhava tão bem e eu estava insatisfeita. Então eu ia para o meu dogma interno, né? Eu, né, sou ingrata a Deus, então vai acontecer alguma coisa ruim e tal. Até eu acordar e falar, não, é só uma escolha. Algumas pessoas são felizes nisso aqui, eu não sou. Então eu vou buscar o meu próprio caminho, porque não é culpa de ninguém. Então é. essa é a minha sugestão. Busque o seu próprio caminho de volta para você. Retorna para a Verinha, sabe? Para o coração dela. Sem querer salvar o mundo, sem querer carregar o mundo. E sempre que sentir, não é só precisar, mas sempre que sentir, pede um chazinho curativo, pede uma comidinha mesmo, pede um colo, sabe? Vai ali e fala, hoje eu tô tão cansado, por isso que eu vim almoçar aqui. Se vira e faz a comida aí que hoje eu não vou cozinhar. Sei lá, né? Cada um tem uma caminhada. Sim. E eu espero mesmo que a sua seja tão brilhante quanto foi até aqui, só que um pouco mais leve, ou muito mais leve. Eu vou te calibrar o antes e o depois. Para quê? Porque eu gosto de medir as coisas que a gente vai fazendo. Que aí o povo fala, ai, que blá blá blá. Uhum. Vamos em nível celular mesmo, né? Vou baixar aqui, porque pode ter pessoas aqui pela primeira vez e não conhecem. Essa escala Hawkes da consciência é um trabalho do psiquiatra, do Dr. David Hawkes, trabalho magnífico, né? Que ele faz uma escala que não é em hertz, não é frequência, é calibração, e ele fala assim: tudo que está acima de 200 nessa escala está gerando força para atrair para você de uma forma mais leve aquilo que você precisa, uma cura, um dinheiro, um emprego, enfim. Tudo que está abaixo, e quanto mais abaixo, mais distante está me deixando daquilo que eu quero, né? Então, eu gosto de fazer uma calibração que é como a gente está. Então, eu vou calibrar a Verinha e depois vou calibrar o grupo para que vocês percebam a importância de um trabalho coletivo, porque por emaranhamento e entrelaçamento quântico, tudo que a Verinha está recebendo, todos nós estamos recebendo. Quando a pessoa tem coragem de dar a cara dela para bater num grupo, todo mundo está a serviço da alma dela, mas ela está a serviço da alma de todo mundo. Pêndulo, qual a calibração na escala Hawkes da consciência? Da Verinha na maior parte do tempo, antes do início do café sistêmico. Tempo real, terceira dimensão. Tá vendo o pêndulo aí, Verinha? Sim. Olha que interessante. Antes de entrar aqui no café sistêmico,
Você estava calibrando em 75 nessa escala, que é a tristeza, tá? É. Vamos ver se a gente ganhou um bootzinho de energia, que é a nossa intenção, né, aqui com o café. Pêndulo. Pêndulo, qual a calibração na escala Hawkes da consciência da Verinha agora, em tempo real, terceira dimensão? Olha que bonitinho, Verinha. Tá vendo aqui? Então, Você está calibrando agora, em tempo real, entre 540 e 600, que é da alegria para a paz. 540, nessa escala, é a mesma calibração da prosperidade, de tudo que é abundância, fartura, tá? E aqui já vindo para a paz. São frequências, são calibrações altíssimas que ajudam a elevar a minha vibração e eu entrar em ressonância. Então, vejam bem, em menos, sei lá, de 1 hora que eu tô aqui com a Verinha, o que a gente está fazendo aqui? Ganhando consciência, mais nada, tá? Não fiz nada, não usei nenhuma técnica, não dei nenhum comando, nada. Nós só estamos até aqui ganhando consciência, para vocês verem o poder disso na vida da gente. Então, aqui a Verinha entra na tristeza, quando ela entra, e ela tem um boot de energia em 1 hora que traz ela da alegria para a paz. Tá vendo esse salto? Que é 10 elevado a 75 a 10 elevado a 600. É um salto muito grande em curtíssimo espaço de tempo. Para vocês verem, quando a gente joga a luz na sombra, o poder que a gente tem. Aí, Verinha, a minha pergunta é: você está sentindo essa mudança frequencial da hora que você entrou e agora vai para a autopercepção? Ou sim, não? sim. Quando eu entrei, eu tava tensa, com todas aquelas dores por aqui tudo. E aí parece assim que agora eu tô assim zen, sentindo uma paz, Olha isso que uma ela está coisa dizendo. boa. Eu altero a calibração, dou um boot de energia vibracional e eu fico em estado de neuropresença. Do ponto de vista da psicoterapia quântica, além disso, essa é a condição para eu gerar coisas em elevada vibração, atrair pessoas, projetos e situações que eu queira para minha vida. Então, qual é o desafio? Porque eu ganhei um boot de energia, é uma onda eletromagnética, um colapso de função de onda que está aí reverberando no seu campo. Durante 21 dias, essa onda vai estar forte aí. Com 21 dias, ela estabiliza. Ou seja, se a pessoa, o pensamento dela começa a decair de novo, as atitudes, os sentimentos, o que ela vai fazer com essa onda? Voltar para a tristeza. Então, nosso grande desafio é ir expandindo cada vez mais a consciência, ampliando a consciência do meu próprio estado, né? E aí, quando eu faço isso, eu consigo estabilizar essa onda no meu campo. Porque dentro de 49 dias, isso se fecha, né? Então, mas o colapso da função de onda, depois de colapsado, ele fica reverberando. Se você vai usar ou não essa energia, é de cada um. Vai depender, por isso tem gente que faz uma constelação e fala, nossa, minha vida mudou. Tem gente que faz 10 e fala, minha vida sai do lugar. Né? Por quê? Porque não entrou em condição de ampliar a consciência, porque isso é um trabalho individual. Né? Ninguém pode fazer isso por nós. E agora, estamos aqui a serviço da vida, certo, Verinha? Eu como uma mediadora e você como uma participante que topou falar de si, né? Então, a gente vai ver se teve impacto no grupo. Pêndulo, qual a calibração na escala Hawkes da consciência? Não, peraí que fugiu aqui a pergunta. Tá. Pêndulo, qual a calibração na escala Hawkes da consciência do grupo do café sistêmico que está aqui presente na maior parte do tempo antes
do início do atendimento da Verinha. Tempo real, terceira dimensão. Olha que interessante. Interessante mesmo. A maioria que estava aqui antes do início da live estava calibrando, por alguma razão, do medo para o desejo. Medo, ego, né? Tá com medo, não sabe nem de quê e às vezes sabe. O desejo é uma vontade de mudar isso, mas não sabe como. Tá? Procurando uma resposta para alguma coisa, uma luz no fim do túnel, né? Que é do medo para o desejo, aqui enquanto coletivo. Pêndulo, qual a calibração na escala Hawkes da consciência desse grupo agora, em tempo real, terceira dimensão? Olha que interessante o boot de energia, Verinha, do grupo. Entre 400 e 500 na escala Hawkes, da razão para o amor, que é um salto, um boot de energia muito grande também, vir de 10 elevado a 100 para 10 elevado a 500. O que significa eu ter ganho aí esse boot de energia dentro dessa escala, porque existem outras, tá? Significa que as pessoas que aqui estão, na sua maioria, estavam do medo, ali alguma ansiedade, alguma coisa, buscando alguma orientação, né? Agora pela manhã, antes de entrar aqui, e agora, nesse exato momento que eu pedi em tempo real, a pessoa está entre a razão e o amor, numa transição. Ela está num momento muito motivado, uau, é isso mesmo, aí vem para a razão e fala, mas minha vida, aí volta uau, aí volta e fica ali entre a razão e o amor. Então, essas pessoas também vão ter que fazer escolhas próprias nos próximos dias para saber se quer ficar na razão, que se ficar na razão fica questionando, e volta ali para o padrão do medo e fica paralisado e procrastinando a própria existência e tudo mais, né? Ou se elas querem migrar logo para uma frequência coletiva melhor e fazer algo com isso. Isso é muito individual, nem certo nem errado, como eu disse, tá bom? Aqui é porque eu gosto muito de algumas ferramentas para mensurar o trabalho que eu faço, mas sempre, gente, e aí vocês podem escrever aí se fez sentido ou não para vocês isso aqui, porque eu sempre vou perguntar, Vera, eu não estou aqui para fazer milagre, vender milagre, eu não estou aqui para curar ninguém, nada disso, né? Então, por que eu mensuro? Quando eu mensuro, eu sempre pergunto, faz sentido real para você? Né? Aí a pessoa me diz, como você teve aí, que você me disse, sim, eu estava assim, assim, assado, e agora eu estou, né, revigorada. Isso que nós estamos chamando, eu não preciso estar motivada, eu preciso estar vitalizada. Então, Verinha e todo mundo que está aqui, encontre o que te vitaliza. A princípio, é conhecimento e autoconhecimento. Por quê? Porque é a única chave no caminho ainda que a gente tem na programação da raça adâmica para expandir a nossa consciência. Se você vai fazer terapia, se você vai fazer constelação, se você vai só participar de lives como essa, porque isso já agrega, se você vai, não sei, participar de um grupo, não me interessa, tá? Mas essa é a minha sugestão. Estar onde amplia a sua consciência e fazer o que tiver que fazer para ter mais momentos como esse que a gente está vivendo aqui, que eu acho serem momentos de plenitude se eu comparar com o que está acontecendo lá fora e como tudo está girando, né? Aí no medo, na violência, na guerra, nas complicações. E não se trata de viver num mundo de Bob. Eu tenho as informações, mas eu não preciso me encharcar delas. E saio da narcotização das redes sociais, então eu uso rede social para algo produtivo para minha existência, ou no máximo para me informar. Eu durmo tanto que eu tenho que dormir, eu como tanto que eu tenho que comer, eu faço exercício, não que estão mandando, tem que ser todo dia, tantas horas, o tanto que faz bem para o meu organismo, para a minha existência. Eu bebo tanto de água que meu corpo já falou que é o tanto que ele quer, né? E por aí vai, tá bom? Verinha, nós vamos ficando por aqui. Minha gratidão, minha reverência a você, a todo o seu sistema. Muita gratidão mesmo pela sua vida. Que a cura vibracional chegue até a sua vida, até a sua família, seu lar, especialmente envolva esse filho nesse momento
que a energia do nosso coração aqui, de mais de 30 pessoas aqui reunidas, vou colocar até cor, uma cor rosácea, violeta clara, né? Que vem da grande fraternidade branca, do sétimo raio, possa envolver o seu filho, que a luz verde possa chegar até o corpo dele, físico, mental, emocional, que é a luz verde do Mestre Hilarion, trazendo para ele o refrigério que você recebeu, que eu recebi, todo mundo que está aqui, para que ele tenha mais clareza de quanto a vida pode ser plena, de quanto ela é preciosa e como a gente pode honrar quem ama a gente, sendo É feliz nessa verdade. vida, fazendo escolhas mais felizes, tá É bom? verdade. Beijo no Muito seu coração. obrigada. Me fez Gratidão a um bem minha. maior. Que bom, querida. Fica com Deus. Um beijo, Também. tá? Tchau, Beijo. tchau. Tchau. Muito bom. Muito bom. Quantas verinhas na minha vida, graças a Deus. Hoje, 15h15, temos constelação online, aberta ao público, já que eu falei para a Verinha aqui, se ela quiser participar de grupos que estejam em busca de autoconhecimento. Vou só baixar aqui para ver se tem alguma pergunta. Vou tirar um oráculo para a gente ir encerrando. Espero que tenha contribuído com quem ficou até aqui. Então, a gente tem a constelação hoje às 15h15, online, aberta ao público, para quem queira conhecer, participar. O Cedinho, eu fiquei, né? Estou falando sempre do Cedinho Café Sistêmico. Ele começa presencial, que é um círculo de desenvolvimento. Para isso aqui, é um café sistêmico, né? Direcionado com mais tempo, para a gente trabalhar presencial aqui em Goiânia, chama CEDIM, né? Que é o Círculo de Desenvolvimento e Neuropresença, que tem como base a psicologia, a quântica e as constelações multidimensionais. Então, vai acontecer a primeira turma em 10 de abril, tá bom? É uma contribuição simbólica, é um valor bem acessível. A ideia é colocar no máximo 10, 15 pessoas para fazer esse trabalho. Ele vai acontecer aqui em Goiânia, todas as sextas-feiras, das 16 às 18 horas, tá? Então, se você está em Goiânia, eu queria fazer terapia essa semana, vai lá. Não é obrigatório fazer toda semana. Quando a pessoa quiser ir, levar quem ela quiser levar, tá bom? Aí eu só falo para garantir a vaga, porque vão ser entre 10 e 15 vagas. Apenas a sala comporta no máximo 15 pessoas de forma confortável, a sala que eu escolhi, tá bom? E a gente vai começar esse trabalho já na primeira semana de abril, tá? Na primeira sexta-feira de abril em Goiânia. Então, você pode reservar a sua vaga, faz lá a sua inscrição. Eu quero ir na semana que vem, pode fazer também. Você pode, como é toda sexta-feira, gente, das 16 às 18, você pode fazer a sua inscrição até a quinta-feira, meio-dia, se tiver vaga, naturalmente, tá? O CEDIM online, eu pendulei e tudo, e deu muito bom. Então, já vamos ter o CEDIM online também, todas as terças-feiras, tá? Vai ser às terças, no mesmo horário, das 16 às 18, o CEDIM online, aí com 10 vagas, da mesma forma, tá bom? Podendo se inscrever até segunda-feira, meio-dia. Isso vai acontecer na segunda semana de abril, o online, porque eu vou ancorar primeiro presencial e na segunda semana de abril, às terças-feiras, das 16 às 18, a gente vai ter CEDIM e grupo, tá bom? Então é sobre isso. Se tiverem dúvida, chama a gente. A minha ideia foi uma intuição, né? Como foi o Café Sistêmico há 6 anos atrás, de estar a serviço da comunidade de maneira mais próxima, com tudo isso que eu trago aqui no Café Sistêmico. É como se fosse o Café Sistêmico num formato de círculo mesmo, gerando conhecimento, orientações e atendimentos, tá bom? E claro, valor mais acessível, porque algumas pessoas não têm condição, quer fazer terapia individual e tal, e às vezes está precisando e não consegue fazer aí, né? Então, é só procurar a gente. Nessa quinta-feira em Goiânia, não constelarei, porque estarei na apometria. Tânia Furtado, Rio de Janeiro. Já passei por tudo isso, demorei a entender que os filhos não são meus, são do mundo. Chega uma determinada hora da vida deles que nós devemos nos retirar. Foi muito sofrido para mim e fiquei viúva e sozinha. Recebo o nosso abraço, nosso respeito, Tânia.
porque são desafios aqui, né, da 3D. Moro sozinha, faço oração por eles, sei a mãe que eu fui, não me cobro nada, não me arrependo de nada. Primeiro eu, muito bom, isso é excelente. Às vezes para o mundo a mãe fala isso, nossa, que mãe egoísta, nossa. Não, gente, essa é a mãe que está dando autorização para os filhos voarem sem ela. É dificílimo de fazer, confia em mim, estou nesse processo, né? Mas é tão bonito quando vê voar, é tão maravilhoso. Aí você fala, ah, entendi a frase que diz que uma mãe que deu certo é porque ela se tornou desnecessária, né? Eles caminham sem nós ou conosco, porque eles sabem que tem a base em nós, eles sabem a raiz que eles vieram, entende? Isso é uma visão da própria constelação, tá? Eu libero você, meu filho, te abençoo para que você tenha uma vida saudável, plena. Ali eu já pus a minha programação, né? E eles podem voar. Siga me honrando, fazendo algo bonito com a sua vida, né? Ai, ai, a Fabiana que adorou meu comando. Deixa de ser louca. Amei esse comando. Esse é um comando, Fabi, que eu faço mesmo. TT tá falando, meu celular está queimando. Quando altera muito, existe aí uma teoria, né? Eu sempre vou falar que é teoria, que a gente vai cientificando no nosso trabalho, né? Que quando altera muito a frequência de um trabalho e ela fica muito distante da frequência, né, da humanidade planetária, aqui para vocês entenderem, nós aqui chegamos aqui enquanto grupo, ó, aqui, da razão para o amor, só para vocês entenderem nessa lógica, tá? Sempre no nosso interessante ponto de vista, sem querer bater de frente com ninguém. Então, aqui do amor, né, da razão para o amor é muito alto. A maioria da humanidade calibra aqui, ó, abaixo do medo, tá? Medo, apatia, culpa e vergonha, que são as nossas crenças, né? A maioria de nós. No Lemos é bem assim. São 3 filhos maravilhosos, 4 netos saudáveis e hoje eu sou a minha prioridade. Delícia isso. Gente, muito bom, muito feliz, né, de vocês aqui e de eu ter podido conhecer a Verinha e vocês também. Vou pegar aqui um oráculo. Como a Verinha é benzedeira nata, o oráculo será o meu oráculo queridinho, que é o oráculo da benzedeira. Vocês estão me ouvindo? Porque vocês não estão aparecendo mais para mim quando vocês comentam aí, tá? Mas espero que estejam me ouvindo. Se não, vocês vão ouvir no gravado. Muito bom. Então, se você quiser agora, estiver me ouvindo aí, porque deu uma travada aqui, você pense em algum assunto que possa estar travado na sua vida. Qualquer coisa, apenas, específico, tá? É dinheiro? Se for dinheiro, é quanto? Situação. E visualiza a solução, né? Tipo, eu tô precisando de, não sei, tá, gente? Tô precisando de R$ 1.000. E tal. Respira, se conecta recebendo esses R$ 1.000 da fonte do Criador de tudo que é, né? Para que seja orientado. Muito bom. A carta que veio foi a carta 34, que é a carta 7. Desde anteontem o 7 está me perseguindo. Na Cabala, 7 é um número sagrado, né, de força sagrada. Fluir, 34. Fluir é o recado para nós hoje. Deixe apenas acontecer. Vamos ver o que as benzedeiras, eu amo esse oráculo. Todos os oráculos que eu tenho calibram na iluminação, tá? Eu calibro sempre antes de adquirir ou de usar. Então a carta, e aí eu já abriu na 34, olha que interessante. Permita que a paz, tranquilidade e serenidade tomem conta do seu ser. Foi esse o nosso tema com a Verinha ou não? Por que o oráculo, normalmente, ele vem e fala do que a gente atendeu aqui? Porque é um campo de energia quântica, igual a da constelação. A lógica é a mesma, campo eletromagnético, elétrons, prótons e nêutrons.
É assim que a gente acredita aqui dentro da psicoterapia quântica e das constelações sistêmicas multidimensionais. Então, permita, é o recado para nós, permita que paz, tranquilidade e serenidade tomem conta do seu ser. Entregue a Deus, pois todo o melhor já foi feito. Acontecem quando permitimos a fluidez, quando aceitamos que o que é do nosso merecimento já tem data para acontecer. Vocês estão me escutando bem aí? Parece que meu foninho descarregou. Alguém me dá um oi, um oi. Eu vou tirar aqui, porque eu não sei se eu ficar com ele, se às vezes... Vou repetir, tá bom? Porque eu não sei se vocês me escutaram. Permita que paz, tranquilidade e serenidade tomem conta do seu ser. Entregue a Deus, pois todo o melhor já foi feito. Os milagres acontecem quando permitimos a fluidez. Quando aceitamos que o que é do nosso merecimento já tem data para acontecer. Se colocar em dúvida ou à prova os presentes do universo, boicotamos e sabotamos o que já está quase ao nosso alcance. Ao idealizar algum sonho, objetivo ou meta, aprenda a soltar, sem criar expectativas e sofrer ou sentir ansiedade por antecipação. Permita que toda energia da idealização e criação recebam a energia da materialização, ou seja, manifestação aqui na terceira dimensão, tá? E siga por esse percurso com leveza e alegria, que foi a calibração que a gente alcançou, né? O caminho para chegar até o seu sonho é tão lindo quanto o próprio sonho. Não deixe de apreciar e viver. Deixe apenas fluir. Gente, esse é o recado que eu abri a live hoje. Lembra quando eu falei dos entorpecimentos ou entorpecentes? A gente começa a sonhar, as coisas não se manifestam como nós gostaríamos, e aí a gente mata os sonhos, né? A gente vai lá e entorpece, vai dormir, vai procrastinar, vai ficar com raiva, vai deprimir, né? Assim, vai se embriagar, vai se enganar, vai para fazer uma coisa que eu não gosto e que eu não suporto, mas é o que eu tenho que fazer, né? Então, é sobre isso, tá? Que esse oráculo super bendito traz de recado para nós hoje e foi a frequência da live desde o seu início, tá bom? Então, é sobre isso. Hoje, às 15h15, a gente tem constelação sistêmica multidimensional online, aberta ao público, tá bom? Uma pessoa de São Paulo, lá de São José do Rio Preto, uma criatura linda também. Então, é aberto ao público, vocês podem participar como quiserem. A gente sempre pede a quem possa estar com os vídeos abertos, porque às vezes a gente precisa de representantes, porque vai ser uma terapia em grupo, uma constelação em grupo. Mas quem não possa, pode entrar ali, assistir, conhecer, e tá tudo certo também. Às quintas-feiras à noite é presencial aqui em Goiânia, também em grupo. Essa quinta-feira eu vou estar num grupo de apometria, então eu não estarei constelando. Mas na próxima quinta-feira, possivelmente sim. Não, a próxima quinta eu vou estar dando a formação em constelação sistêmica multidimensional. Então, não é só daqui 2 semanas. Um beijo no coração de vocês. Espero vê-los no Cedim ou vê-las no Cedim, se isso fizer sentido para vocês. Fazer esse círculo terapêutico, né? Mais direcionado, tanto no online quanto no presencial. A gente começa ali na primeira semana de abril. Se o Cedim faz sentido, se o café sistêmico faz sentido para você, o Cedim é um café sistêmico mais ampliado e mais direcionado, né? E eu tenho certeza que vai trazer muita consciência para todos nós, muito trabalho para a gente ir lá para a alegria e para a paz, que foi o que aconteceu nesse café de hoje. Minha reverência a vocês, a todo o seu sistema, a toda a sua hierarquia, a todos os seus mentores que te trouxeram até aqui, a todos os seus ancestrais. E que juntos possamos encaminhar ao planeta a cura vibracional. A cura vibracional para que a paz impere, a saúde integral impere em todas as nações. Assim é e assim está feito. Gratidão, gratidão, gratidão. Tchau, tchau. Até quarta-feira. Beijo.